O crente ele é sal e luz da terra. Você sabe o que isso significa? Assista essa aula e seja edificado. Paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Hoje nós estamos com a lição 8, primeiro trimestre dos jovens do ano de 2023, beleza? Meu nome é Diácono Mateus. Nós já gravamos alguns vídeos aí. Se você vem nos acompanhando, por favor, compartilhe as aulas para que mais pessoas sejam edificadas por essas aulas, né? Para que mais professores, né, possam encontrar aí neste canal uma fonte de conhecimento, né, para poder ser utilizado aí na sala de aula. Se você ainda não nos segue, por favor, nos siga, né? Curta os vídeos, comente, compartilhe, ative o sininho, que isso é muito importante para te ajudar no dia a dia. Amém? Vamos lá, lição 8, né? Hoje nós vamos falar sobre o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte, tá bom? O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Nós vamos falar sobre é, o sermão mais importante do mundo, o maior sermão do mundo, que foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, né? Que é o Sermão do Monte, o conhecido Sermão do Monte. O textuário dessa lição encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, e no versículo 14. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tá certo? Resumo da lição. Devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Esse é o resumo da lição, mais conhecido também como verdade prática. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos, né? O primeiro encontra-se em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 17. E o segundo texto, Mateus capítulo 6, dos versículos 1 a 3, depois dos versículos 5 a 7 e depois dos versículos 16 a 18. Leia pausadamente com seus alunos, tá certo? Discuta sobre o que foi lido para que todos possam entender, tá bom? Eu não sei quanto tempo você tem de aula, mas se for igual o nosso costume aqui, uma hora e meia, né? Em algumas ocasiões até 2 horas, pare, converse com os alunos, né? Se você tiver pouco tempo de aula, então peça para que os alunos leiam em casa, né? Mandem algumas coisas que eles acharam interessante pelo grupo da igreja, pelo grupo dos jovens. Isso é muito importante, a interação de todos os jovens. Amém? Os objetivos dessa lição é conscientizar de que os santos são bem-aventurados. Destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. Mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Amém? Esses são os pontos aí que nós queremos alcançar na aula, que você deve alcançar na aula, né? Todos esses pontos aí devem estar na mente dos jovens, né, na ponta da língua dos jovens ao fim da aula. Nós sabemos que é muito difícil os jovens lembrar de tudo que é falado em sala de aula, né? Mas eu tenho certeza que isso fica gravado no coração. E na hora oportuna, assim como diz lá em João 14:26, o Espírito Santo vai fazer este jovem lembrar, né? No momento oportuno ele vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar a palavra de Deus na vida, no coração daquele jovem. Amém? Introdução. Na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação.
Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo, e a prática da justiça para a glória de Deus. Amém? O tópico 1 diz assim: os santos são bem-aventurados. E aí tem 3 subtópicos, né? A lição nos traz 3 subtópicos. O primeiro é os bem-aventurados, que tem como texto base Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12, que é o início do Sermão do Monte. O subtópico 2, os santos são o sal da terra e luz do mundo. Texto base, Mateus 5, dos versículos 13 a 16. E também o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Vamos lá falar um pouco sobre esse primeiro tópico, né? Jesus ele inicia o seu sermão dando uma forma para a felicidade, dando a forma para a felicidade, né? Possivelmente ali, no capítulo 5 fala que uma multidão seguia Jesus, né? E Jesus, em determinado momento, ele para, sobe um monte e começa a ensinar aquela multidão. Ele começa logo dando esse método, dando essa fórmula, ensinando a verdadeira forma de ser feliz. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Nós vemos que no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala sobre 8 bem-aventuranças. São ensinamentos de como ser bem-aventurado. E aí você pode explanar com os alunos, né? Pensar e conversar com os alunos sobre o que é ser bem-aventurado. Nós conhecemos essa palavra, o significado dessa palavra como ser bem-aventurado é ser mais do que feliz, né? Ser mais do que infeliz, ser mais do que feliz. E aí você pode até perguntar para cada um dos jovens: você é mais do que feliz, né? Se Jesus nos dá um método para sermos mais do que felizes, então nós devemos seguir esses métodos. E se somos cristãos e somos, né, servimos a Deus, então essas características, inclusive a felicidade, né, deve habitar em nossa vida. Um crente, ele é feliz. O crente, ele precisa ser feliz, porque se um crente ele não é feliz, então tem alguma coisa errada, né? Se Deus habita na vida do crente e habita, se o Espírito Santo mora na vida do crente e mora, então ele tem que ser feliz, né? Ele precisa ser uma pessoa feliz. Então Jesus ele dá, né? Ele dá 8 características de uma pessoa que é feliz, de uma pessoa que é bem-aventurada, aliás, mais do que feliz, tá certo? E o que nós vemos nos ensinamentos de Jesus a respeito das bem-aventuranças é que ele dá meios totalmente diferentes daquilo que as pessoas estão acostumadas a seguir a respeito da felicidade. Por exemplo, Jesus, quando nós vemos aqui, quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Puxa vida. A gente fala assim, bom, para ser feliz eu tenho que ser pobre? Para ser feliz eu tenho que ser pobre? É isso que Jesus está dizendo? Então você vai procurar o significado dessa pobreza, né? Do que essa palavra pobre e espiritual quer dizer. E aí você vai discutir em aula. Poxa, vocês acham que para ser bem-aventurado e alcançar o reino de Deus, nós precisamos ser pobres? Você pode entrar em até uma outra discussão, né? De forma breve, para não tomar muito tempo da aula, né? Você pode ir até entrar na discussão. Para ser salvo, necessitamos ser pobres? É necessário se desfazer das nossas riquezas, né? Dos nossos bens materiais? É necessário nós nos desfazermos dos nossos recursos terrenos? E aí veja qual que é a opinião dos alunos, né? Colete informações e aí discuta em aula. Isso tudo aí que vai ser muito bom, tenho certeza que vai ser muito edificante para a vida dos jovens.
Bom, e respondendo aqui, nós sabemos que essa pobreza de que fala este versículo não está relacionada à classe social, certo? Não está relacionada à classe social, mas ser pobre de espírito é quando nós olhamos para dentro de nós e vemos que não há nada bom, né? E que nós somos totalmente dependentes de Deus. E todas as 8 bem-aventuranças têm um significado. Mas, mas a conclusão dessas bem-aventuranças apontam que falam mais de uma vida interior do que exterior, né? Vão na contramão daquilo que o mundo está acostumado a fazer. Por exemplo, muitas pessoas seguem meios ilícitos de alcançar a felicidade. Muitas pessoas acham que para ser feliz é necessário ter dinheiro. Muitas pessoas acham que não importa o meio que você caminhará para ser feliz, o que você usará para ser feliz. O importante é que você seja rico, né? O importante é que com a sua riqueza você seja feliz. Então as pessoas estão acostumadas a seguir meios que são contraditórios ao que Jesus ensinou aqui. Tá certo? A humildade, a bondade, a mansidão, a você ajudar o próximo. Esses são os meios que Jesus ensina para nós sermos felizes, né? E isso vai na contramão no mundo, tá certo? E a pessoa que é santa, ainda Jesus aqui ele ensina isso. A pessoa, ainda falando no tópico 1, tá? Os bem-aventurados. A pessoa que ela vive em santidade, ela é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa feliz, né? Assim como eu já falei aqui. Você conhece aquela pessoa que como um sinal de santidade, ela é totalmente séria, fechada. Ela chega num ambiente assim, as pessoas ficam até constrangidas de tão pesado o clima que fica quando aquela pessoa chega. Eu creio que isso não é um sinal de santidade, né? Agora, você também conhece aquela pessoa que chega, você sabe que ele é um crente fiel, uma pessoa abençoada, e ele chega, ele anima o ambiente, ele alegra o ambiente, as pessoas têm prazer de estar do lado daquela pessoa. Esse é um sinal de santidade, de alegria, né? A pessoa é santa, ela transmite alegria aonde ela está, aonde ela vai, né? Principalmente no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Então, a pessoa, aquele que é santo, que foi santificado por Deus, ele é alegre, né? A Bíblia fala que o sorriso ele traz, ele formoseia o rosto, né? Ele transforma o rosto, né? Então, nós devemos sorrir mais. Você quer uma dica para o seu dia? Ser melhor? Sorria mais, né? Sorria mais. É, Agora no subtópico 2, os santos são o sal da terra, né? Os santos são sal da terra e luz do mundo. O que essas coisas têm em comum, né? São duas características para o crente, sal e luz, né? Nós já entendemos aqui que a terra, o mundo, ou seja, as pessoas que habitam aqui, esse mundo aqui não fala de pecado, tá certo? Mas fala aqui das pessoas, ou seja, que o sal e a terra, ou o sal e a luz são diferentes de onde eles estão. O luz, a luz, quando ela é acesa, né, uma lâmpada quando ela é acesa, ela traz claridade onde tem escuridão. Ou seja, é totalmente diferente. Luz e trevas não se misturam. Onde a luz está, as trevas não estão, né? E o sal dá sabor àquilo que está sem gosto. Essas coisas são perceptíveis. O sal é perceptível, a luz é perceptível. Não há como essas coisas estarem presentes em algum lugar e serem imperceptíveis. Que isso traz de ensinamento para nós? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós fomos santificados não de uma forma de ser tirados do mundo, ser tirados das pessoas, do meio das pessoas, né, do mundo. Pelo contrário, nós devemos estar no meio dessas pessoas, só que devemos fazer a diferença. Devemos fazer a diferença, devemos ser diferentes. Esses dias nós estávamos em aula na nossa igreja e eu fiz uma pergunta para os jovens. Faz diferença se nós colocarmos um crente e um não crente? Deve ter diferença, né, entre essas duas pessoas, né?
E muitos falaram: "Sim, lógico, tem que ter", né. E nós sabemos que ser sal e luz, né, traz para a nossa vida uma diferença. Mas será que é só uma diferença externa? Será que quando nós falamos disso, nós falamos somente de roupas? Será que nós falamos somente daquilo que nós daquilo que as outras pessoas veem de nós? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso tem muito mais a ver com as questões internas de uma pessoa, as questões morais de uma pessoa, do que as questões físicas, né? As questões visíveis. Esse é um tema muito bom a ser discutido em sala de aula, tá? Você pode até citar aí vestes também, né? É muito mais além do que isso, mas é um assunto que pode ser discutido também. E temos o tópico 3, tá? O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus, né? A- Essa justiça que da tradição está se referindo à religiosidade, a religiosidade dos escribas e fariseus, né? Foi falado isso também na aula passada. A religiosidade, ela é muito perigosa, né? Ela é muito perigosa porque faz com que as pessoas sejam perfeitas por fora, mas essas pessoas sendo perfeitas por fora não se importam com a sua condição interna. É igual Jesus falando dos escribas e fariseus, falando assim: olha, vocês são como sepulcros caiados, né? Belos por fora, né? E aí a gente conhece, quando a gente vai lá no Vale dos Pinheirais, por exemplo, tem alguns túmulos, né? Bonitos, bem construídos, né? Só que dentro de si mortos, carregam os mortos. E Jesus faz essa comparação com os escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas. Chamando eles de hipócritas. Por quê? Porque eles gostavam de viver pela aparência. Eles gostavam de praticar a justiça entre aspas, né? A justiça entre aspas. Porque eles eram beneficiados ilicitamente por isso, né? Eles humilhavam as outras pessoas. E aí Jesus traz a verdadeira justiça. Jesus traz a verdadeira justiça. O que é a verdadeira justiça que Jesus fala? A verdadeira justiça, ele fala assim, tem um versículo que Jesus fala assim, olha, a lei diz, não matarás. Aí Jesus fala assim, olha, eu também digo não matarás, mas ainda mais do que isso, se você se injuriar contra o seu irmão, se você se injuriar contra o seu irmão, é a mesma coisa de você estar matando ele. Ou seja, os escribas e fariseus, eles olhavam para a lei, bom, a lei fala assim, não matarás, então eu não vou matar. Mas aí quando se trata de relacionamento com o próximo, eles não estavam nem aí. Eles não se importavam com o próximo. Então, essa era a justiça da tradição, mais conhecida como religiosidade. E se a sua religiosidade não se importa com o seu irmão, bom, eu vou cumprir a palavra, não quero nem saber do meu irmão. Então tem alguma coisa errada, você está se assemelhando com a justiça da tradição, que era a justiça dos escribas e fariseus. Agora, a justiça do reino de Deus, não, a justiça que Jesus ensina, não. Ela fala assim: olha, você tem que amar ao próximo como a si mesmo, você tem que se importar com o próximo, né? Nós vimos aí, na época de eleição, há um tempo atrás, que teve um pastor que ele falou assim que ele nunca mais ele pisaria no Nordeste, porque o Nordeste teve maioria de voto para o PT, né? E ele falou que ele nunca mais pisaria no Nordeste. Agora perceba, será que esse pastor, possivelmente ele foi muito infeliz na sua fala, né? Ele foi muito infeliz na sua fala. Mas será que esse pastor naquele momento ele se preocupou com o próximo? Ele se preocupou em alcançar almas? Obviamente não. Obviamente não. E aí pega uma imagem muito ruim, pastor, colocando a política acima da pregação da palavra, acima de alcançar almas. Pegou muito mal, pegou muito mal. Mas esse é apenas um exemplo, né? E a gente deve ter exemplos para a nossa vida para a gente entender o que a palavra de Deus diz, né? Nós aprendemos também com exemplos. E aí você pode discutir também exemplos na sala de aula, exemplos de experiências que os jovens tiveram, tá certo?
Agora no tópico 2 diz assim: a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Subtópico um: dar esmola por amor e não por ostentação. Subtópico 2: orar em secreto. Subtópico 3: o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. Né? Nós vamos falar aqui desses três subtópicos em um só. Tá certo? Eu acho que o que mais fica evidente aqui nesses três tópicos aqui, dar esmola, orar em secreto e o jejum, né, que Jesus fala ali, nós podemos resumir esses três tópicos em uma palavra: status. Status. Nós temos, o ser humano tem dentro de si uma tentação, né, de, de ter status, né, de como está o seu status diante das pessoas, né, de fazer as coisas por status. E Jesus nos traz ensinamento justamente para que nós não venhamos nos deixar levar por essa tentação, né, de sermos vistos pelos homens. E aí ele dá alguns exemplos dos escribas e fariseus, que os escribas davam esmolas para serem vistos pelos homens. Oravam nas esquinas para serem vistos pelos homens, pelas pessoas. Eles, eles, na hora do jejum deles, eles faziam questão, de mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. Faziam até cara de coitado para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. E Jesus faz totalmente o contrário disso. Inclusive, todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver mais para frente, os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos da vida dele, de exemplos tirados da vida dele, né? Então, Jesus ele nos traz ensinamento. Olha, quando você for for fazer uma ajuda social, né? A sua mão direita, a sua mão esquerda não deve saber o que a sua mão direita fez. O que isso quer dizer? Faz no silêncio. Porque Deus está vendo todas as coisas. Se nós nos preocuparmos com aquilo que Deus está vendo, nós não cairemos neste erro. Nós não cairemos neste erro de querer fazer as coisas por status, né? Na época da pandemia, nós vimos muitas pessoas correndo atrás de status. E ficou assim uma imagem assim vergonhosa. Muitas pessoas, né? Ó, tô dando aqui uma cesta básica e filmando, né? Isso ficou muito feio, ficou muito mal, pegou muito mal. As pessoas, na intenção de fazer algo bom, eles acabam envergonhando outras pessoas e diante de Deus, né? Isso também, tenho certeza que diante de Deus isso também não é bom. Isso também não é bom, né? Porque a Bíblia nos ensina a fazer as coisas no secreto. Vai dar uma ajuda, uma oferta, vai abençoar o irmão. Você, irmão, fica sabendo, né? E Deus vai ser glorificado nisso. Deus vai ser glorificado nisso. Aquele irmão vai ficar feliz, não será exposto e você será abençoado, você receberá o seu galardão. Agora, no momento que você fez uma obra social, você coloca nas redes sociais, pronto, você já recebeu ali o seu galardão. A pessoa fala: ó, o irmão tá abençoando. Ó, o irmão tá dando, o irmão tá ajudando. Pronto, você já recebeu o seu galardão ali mesmo. Tá certo? Orar em secreto. Quando eu olho para esses versículos aqui, né, Mateus 6, capítulos 5 e 6, dessa questão que Jesus bate sobre orar em secreto, eu não vejo somente o orar. O orar ele usa como exemplo o que da forma que os escribas e os fariseus faziam, né, de como eles oravam. Só que se nós levarmos para as demais coisas que nós fazemos na nossa vida e na igreja, nós vamos perceber que nós devemos fazer em secreto também. Nós vamos chegar a uma pergunta: o que nós fazemos na nossa vida e na igreja é para Deus verdadeiramente? Qual que é o objetivo daquilo que nós fazemos? Será que quando eu estou na igreja cantando, né, ou orando, ou pregando, eu estou fazendo para Deus? Ou eu estou orando em voz alta para que as pessoas vejam e ouçam que eu estou orando? Ou eu estou cantando lindamente para que as pessoas vejam, olha como é boa a minha voz, né? Para que as pessoas olhem para mim e vejam as minhas qualidades, as minhas técnicas vocais ou o meu instrumento, né? Quando eu estou tocando ali, será que eu estou tocando para Deus ou estou tocando para que as pessoas
vejam que eu estou tocando, para que as pessoas vejam as minhas habilidades. Então, quando leio esses versículos, eu trago essa lição para mim. Eu trago essa lição para mim. Qual que é a intenção quando eu faço algo para Deus? Então você pode discutir isso, né? O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. O jejum, né? Quando eu jejuo, né? Eu aprendi assim com os meus pastores, meus pais, meus líderes. Quando você jejua, você, deve ficar em casa, né? Ali consagrando a sua vida. Ninguém precisa ficar sabendo que você jejua. E aí Jesus fala, né? Lava o seu rosto. Isso é uma orientação bíblica. Lava o seu rosto, né? Lava o seu rosto, escova os seus dentes. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas você ali no secreto com Deus, né, você vai ser edificado. Você vai ser edificado. Amém? Vamos para o tópico 3 agora. A eficácia do ensino de Jesus. Subtópico 1. A didática do ensino de Jesus. E aqui está algo que eu quero para a minha vida e que todo pregador quer para a sua vida. Todo pregador quer para a sua vida. É o quê? É atrair a atenção do público. Jesus, ele atraía a atenção do público. Quando Jesus sentava, multidões o ouviam. E outra coisa também muito importante que nós devemos citar aqui é que Jesus, ele não buscava agradar as pessoas com seus sermões. Ele não buscava ter a aprovação das pessoas com o seu sermão. Pelo contrário, ele mais confrontava do que buscava agradar as pessoas, do que agradava as pessoas, né? E isso é uma característica do sermão de Jesus. Essa é a didática do ensino de Jesus, né? Subtópico 2. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. E Jesus faz duas comparações, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a areia e aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a areia é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não cumpre, ela não pratica a palavra de Deus. Esse logo, quando bater um vento, ele não permanecerá. Por quê? Porque ele não tem uma base sólida. Quando vem a dificuldade, ele não tem maturidade espiritual, né? E quando vem a dificuldade, quando vem algum problema na igreja, quando alguém afronta ele, né? Quando ele é caluniado, logo ele já desvia, já perde a cabeça, né? Por quê? Porque ele não está construído sobre uma base sólida, sobre os ensinamentos de Jesus. Agora, o crente que ele constrói a sua casa sobre a rocha, aí ele tem maturidade espiritual. Ele tem maturidade espiritual. Ele não abandona a fé por qualquer coisa. Ele não perde a cabeça por qualquer coisa. Ele segue a palavra de Jesus. Ele segue os ensinamentos de Jesus. Subtópico 3. A autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. E aqui está o que nós falamos agora há pouco. Que Jesus ele falava de si mesmo nos ensinamentos. As 8 bem-aventuranças, Jesus falava de si mesmo. Tudo aquilo que Jesus falou, ele tinha como exemplo a sua própria vida. E aí está uma coisa aqui que o nosso pastor bate muito a respeito, né? Que as pessoas às vezes falam assim, olha, não me segue não segue o meu exemplo não. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errante. Né? E o nosso pastor nos ensina que não. Paulo falou assim, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Assim como eu sou de Cristo, né? Então, o nosso pastor fala assim, ó, se você é um obreiro, você tem que ser exemplo na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ter a sua vida como exemplo, né? É difícil? Sem sombra de dúvida. Mas o Espírito Santo nos aperfeiçoa, nos santifica, nos purifica, né? E aí nós vamos ter uma vida irrepreensível diante de Deus primeiramente e depois diante dos homens. Amém? Então todo esse ensinamento de Jesus, né? Ele tem coerência. Tem coerência. Coerência entre fala e prática. Poxa, será que aquilo que eu falo é diferente daquilo que eu pratico? Será que aquilo que eu falo não tem a confirmação daqueles que estão à minha volta, da minha família, dos meus amigos? Né? Isso é um ponto muito importante para o pregador. Para o pregador. Amém? Chegamos aqui na conclusão. Só um adendo, né?
só um adendo. Você pode também perguntar para os jovens, né? Como é a sua vida? Será que aquilo que você prega é aquilo que você faz? Né? Pergunte isso. Né? Traz aí uma discussão em sala de aula. Vai ser muito bom. Conclusão: nessa lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é o fruto do Espírito, e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que para viver uma vida de santidade o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era sua própria vida e ministério, né? De forma geral, o que nós podemos concluir é que viver em santidade é ser feliz. Viver em santidade não é viver por aparência, né? E nem falar daquilo que não vive. Basicamente essas coisas, né? E o que mais pega aqui é a questão da aparência, do status, né? De viver não por status, mas viver para Deus, viver para agradar a Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha êxito na sua lição, na sua aula e que, né, os jovens, os seus alunos possam ser edificados pela aula que será ministrada por você. Deus abençoe a sua vida.